Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a investigação que os americanos estão fazendo aqui no Brasil e que em algum determinado parte do relatório fala sobre o Pix. Vamos entender isso daqui por quê? Porque está havendo uma narrativa da esquerda dizendo que o Trump quer acabar com o Pix, quer bloquear o Pix no Brasil, quer proibir o Pix. E isso, embora seja uma mentira, eu vou mostrar para vocês aqui que é uma mentira, é uma narrativa que tem uma força aqui no Brasil, tá? Porque o brasileiro adora o Pix, todo mundo sabe, o Pix funciona muito bem, todo mundo usa o Pix o tempo todo. Então, esse tipo de narrativa da esquerda pode ser prejudicial. Então, vamos explicar esse caso aqui, porque é simples de entender. A preocupação do governo americano não é com o Pix em si, é com o fato de que o governo tem ameaçado tirar empresas americanas do Pix aqui no Brasil se não censurarem pessoas. Está dentro da linha da investigação com relação à censura que eles estão fazendo, né? Então, esse é o ponto, né? Essa notícia foi sugerida por Nippon Ancap, o Corno Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, eu vejo o Pix e a pirataria como riscos para empresas no Brasil, né? Embora essa coluna aqui seja da Revista Oeste, a esquerda rapidamente pegou isso daqui e começou a espalhar por aí que não que o Trump quer bloquear o Pix, quer bater no Pix. O Pix é um motivo de orgulho com muita justiça para o brasileiro. O Pix funciona muito bem, todo mundo usa o Pix aqui com muita facilidade para fazer tudo, né? Foi uma invenção, uma criação do governo Bolsonaro, Bolsonaro que fez o Pix. Então é uma coisa muito positiva. E bater no Pix bate em brasileiros de verdade, ou seja, o pessoal não gosta disso. Apesar de que o Pix tem uma falha fundamental que o L lá nos Estados Unidos não tem, né? Lá nos Estados Unidos tem uma coisa parecida com o Pix chamada o L, que é basicamente a mesma coisa. Você manda dinheiro com base no telefone, no e-mail ou em alguma identidade da pessoa. E você consegue mandar dinheiro lá é igualzinho ao Pix, o L, né? E, só que tem uma diferença. O L é uma empresa privada lá nos Estados Unidos que é controlada por um grupo de bancos, grandes bancos americanos, enquanto o Pix é um instrumento do Banco Central que pertence ao governo brasileiro. E aí que está o problema nessa história toda. O que os Estados Unidos está apontando como risco aqui é, dentro do processo de censura, já existem ameaças de interrupção do Pix para empresas americanas como retaliação por não censurarem pessoas aqui no Brasil. Este é o ponto. Não é que os Estados Unidos seja contra o Pix, até porque os Estados Unidos têm o Pix deles lá, que é o L, é a mesma coisa, funciona igualzinho, né? Aliás, a Ucrânia tem também, vários países têm soluções similares ao Pix no Brasil. A única diferença do Brasil, e que eu sempre critiquei isso, que eu acho que é o ponto ruim do Pix no Brasil, é o fato dele ser feito pelo Banco Central. O Banco Central, isso acaba tendo muito poder na mão do governo nessa história toda, né? Tanto o governo passa a ter poder de espionar você, de saber o que você está comprando ou deixando de comprar, quanto que você está gastando ou deixando de gastar, como também permite que o governo faça punições. Ah, fulano é um inimigo do sistema, criticou a democracia do Alexandre de Moraes, a, entre aspas, democracia do Alexandre de Moraes, vou cortar o Pix dele, né? E vocês sabem que recentemente o Lula tentou, inclusive, fazer um projeto nesse sentido. Vocês sabem, no final do ano passado, o governo Lula fez um projeto para pegar informações do Pix de quem passa mais do que R$ 2.000 de Pix por mês para cobrar imposto de renda. Então já era uma maneira de usar o Pix pelo governo. Depois o governo Lula também fez um negócio de bloquear o Pix de chaves inválidas, né? Então repara como é que você pode começar a ter problema. O governo tem muito poder sobre o Pix, isso é que é um problema. Nos Estados Unidos eles não têm esse problema, lá o L é uma empresa privada, não é o governo, né? E além disso tem a questão do IOF também, nós vamos chegar lá, né? Estados Unidos inicia uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil e cita diversos setores como comércio digital, serviços de pagamento eletrônico e acesso ao mercado de etanol. A gente já falou sobre isso ontem, eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso daqui, tá? Mas realmente a gente falou sobre esses pontos, né? Primeiro item, comércio digital e pagamento, sistema de pagamentos brasileiro.
O Brasil pode diminuir a competitividade de empresas americanas nesses setores, por exemplo, retaliando aquelas que não censurarem palavras, não censurarem pessoas e reduzindo a habilidade de prover serviços no país. Então essa é a preocupação deles. Não é o Pix pelo Pix, é o Pix como uma ferramenta que pode ser usada pelo governo para censurar as pessoas, para exigir que as empresas, as Big Techs aqui no Brasil, censurem as pessoas. Para você ver, se você vier aqui embaixo, ó, tem uma cópia desse registro aqui, desse relatório aqui. Está aqui o relatório inicial que eles estão começando a investigar isso daqui, né? Então, no dia 15 eles vão iniciar a investigação, no dia 17 a comissão vai abrir a entrada de comentários por escrito, então as pessoas vão poder comentar nessa investigação. Em 18 de agosto vai ser a consideração de comentários escritos e eventualmente ouvir testemunhas e coisa e tal. Em 3 de setembro, o STR vai ter uma audiência pública e para ouvir justamente, aqui já tem até um endereço aqui, se for necessário vai continuar no próximo dia, ou seja, vai ter uma audiência pública para julgar esse caso, e depois de 7 dias desse julgamento vai ser submetido os comentários finais, né? Ou seja, a gente está falando que até setembro os Estados Unidos pretende estar com essa investigação completa. E aí, olha só o que eles estão colocando aqui, ó. Os atos e políticas do Brasil que estão sendo investigados. Então, comércio digital e pagamentos de serviço eletrônico. Evidências indicam que o Brasil usa uma série de atos, polícias e práticas que podem diminuir a competitividade de empresas americanas no comércio eletrônico e nos sistemas de pagamento eletrônicos, né? Por exemplo, a Suprema Corte brasileira votou em recente votação, né, para tornar as companhias de mídia social, as Big Techs, responsáveis por postagens ilegais por seus usos. E mesmo sem haver uma ordem para remover tal conteúdo. Ou seja, é o julgamento que a gente falou da censura na internet, né? Mas incluiu no escopo dessas coisas, dessas postagens ilegais, um conjunto grande de ações, inclusive ações políticas, né? Discurso político. Foi o que eu falei para vocês. Ninguém é contra que seja proibido, que tenha que ser derrubado pornografia, coisas com menores e não sei o que lá, e desafios de coisa. Isso, mas isso já é proibido hoje. Isso as companhias já batalham para tirar isso o tempo todo. Ninguém precisava disso daqui. O problema é que entre as coisas que a Suprema Corte colocou lá como motivo, que como suposto crime que as companhias têm que tirar também, estariam ataques à democracia. O que, vamos combinar, é um negócio amplo pra caramba. É discurso político, né? Essa situação pode levar à retirada de conteúdo e restrições de uma série de discursos, bem como um risco muito maior de dano econômico a empresas americanas. É o que eu falei para vocês, o grande problema do julgamento do STF é o risco que isso leva para as empresas. As empresas vão ter um risco enorme, porque como é que ela vai saber o que é um ataque à democracia? Você criticar o Alexandre de Moraes, chamar ele de cabeça de piroca, é um ataque à democracia ou não é um ataque à democracia? Né? Dependendo do humor do Alexandre de Moraes, ele pode considerar. E aí, se a empresa vê que isso é um discurso e o Alexandre de Moraes achar que não é, vai punir a companhia, né? Adicionalmente, as cortes brasileiras têm emitido ordens secretas instruindo empresas americanas para censurar centenas, milhares de posts e tirar dúzias de críticos políticos, inclusive americanos, por discurso que é legítimo no solo americano. Então, ou seja, todo o interesse aqui, repara que ele vai falar do Pix em conexão com isso daqui, ou seja, o problema deles é isso daqui, é o fato de que o governo brasileiro está querendo impor uma censura absurda. Quando companhias americanas ou companhias que têm escritórios nos Estados Unidos não aceitaram tais ordens, as cortes brasileiras impuseram multas substanciais nessas empresas, ordenando a suspensão das plataformas no Brasil e ameaçando essas empresas no Brasil, e executivos dessas empresas, com prisão ou perseguição criminal.
o Alexandre de Moraes botou o Elon Musk no inquérito das fake news, né? O Elon Musk está no inquérito das fake news aqui no Brasil, né? De forma mais geral, evidência indica que esses atos, políticas e práticas podem dinamitar, podem acabar com a competitividade das empresas americanas que façam comércio digital e pagamentos eletrônicos no Brasil. Por exemplo, aumentando riscos e custos para empresas americanas, restringindo a habilidade das companhias americanas de prover serviços ou fazer negócio no Brasil. O que ele está falando aqui? Uma das decisões que o pessoal do STF fez foi justamente que a empresa precisa ter um escritório no Brasil para fazer negócios no Brasil. Uma empresa de vendas americana que faça vendas para o Brasil tem que ter um escritório no Brasil, segundo a decisão do STF, o que é um absurdo, né? Além disso, você tem, é lógico, a questão do pedágio do IOF. O pedágio do IOF é um pedágio de capital. O decreto do IOF do governo Lula é um decreto que dificulta a movimentação de dinheiro entre Brasil e Estados Unidos. É esse tipo de coisa que eles estão reclamando aqui. Eles não estão reclamando do PIX, eles estão reclamando de que o governo brasileiro está querendo usar as ferramentas todas para pressionar as Big Techs a fazer censura, né? Designando pesos regulatórios e custos de compliance nessas empresas e criando vantagens para competidores domésticos no Brasil. Isso daqui pode ser também a questão da taxa do streaming. Vocês lembram da taxa do streaming? Que justamente o governo brasileiro quer fazer uma taxa de streaming, mas vai isentar a Globoplay, vai punir a Netflix, vai punir o YouTube, vai punir um monte de empresas de streaming no Brasil, mas as empresas brasileiras não vão precisar pagar a taxa de streaming. Ou seja, o que ele está colocando aqui é exatamente esse tipo de prática. De novo, eles vão investigar essas coisas. Se eles acharem alguma coisa injusta em relação aos Estados Unidos, eles vão retaliar de alguma forma. Por exemplo, o Brasil impõe muitas restrições para transferência de dados pessoais para fora do Brasil, inclusive para os Estados Unidos, o que não é adequado para propósitos de negócio rotineiros. Essas restrições podem impedir negócios de processar dados ou prover serviços a partir de servidores americanos. Então o que eles estão reclamando? Que o governo brasileiro tem exigido que as empresas americanas estejam aqui no Brasil, tem feito várias forçações, tem forçado um monte de coisa para garantir que as empresas americanas estejam aqui no Brasil para o Alexandre de Moraes poder perseguir os diretores e ameaçar prisão e coisa e tal, se não censurar, né? Então repara o contexto aqui, ele está falando da censura do Alexandre de Moraes e como o governo brasileiro tem colocado um monte de coisa para impedir, né, que as empresas americanas não censurem pessoas aqui no Brasil. Eles querem que as Big Techs censurem pessoas aqui no Brasil. Agora, na última frase, ele fala do PIX, aqui ó. Adicionalmente, o Brasil também parece estar engajado em um número de práticas injustas com respeito a sistemas de pagamento eletrônico, inclusive, mas não limitado a favorecer o seu sistema desenvolvido de pagamento eletrônico de serviços, no caso, o PIX. Então, ou seja, isso aqui é dentro deste contexto, ou seja, qual que é o temor das Big Techs aqui no Brasil e de outras companhias americanas que façam aqui no Brasil? Que o governo, que a Suprema Corte e o governo brasileiro comecem a proibir as empresas americanas de acessar o PIX aqui no Brasil, porque isso seria, de fato, algo que prejudicaria essas empresas aqui, ninguém tem dúvida disso, né? Já tem havido alguma ingerência nesse sentido, você lembra? Lá atrás você teve a fiscalização do PIX, que o Haddad colocou lá com limite de 2 mil, que ampliou para 5 mil e não sei o que lá, o imposto do PIX, que a gente chamou que não era imposto do PIX, era pegar informações do PIX para cobrar imposto de renda, o que dá no mesmo no final das contas, acabou que isso aqui foi suspenso, mas o governo tentou. E continua aqui, ó. Banco Central determina a exclusão de chaves PIX de pessoas e empresas com cadastro irregular na Receita. Ou seja, o governo brasileiro está evitando permitir que empresas acessem ou criem chaves PIX aqui no Brasil se não tiver registrado na Receita, o que é um problema, é um impedimento para empresas americanas fazer negócio aqui no Brasil, né? E eu concordo, isso é uma prática injusta. Veja, ele não quer acabar com o PIX, ele quer que o PIX seja inclusivo para empresas americanas. Que uma empresa americana que não tenha CNPJ no Brasil possa fazer PIX aqui no Brasil, possa criar uma conta com PIX aqui no Brasil. Isso hoje o governo não está deixando, ele exige um CNPJ para abrir o PIX. Eu acho que isso pode ser até positivo para o PIX no longo prazo, porque eu volto e meia quando eu faço vaquinhas lá para a Ucrânia, o pessoal de Portugal quer pagar com PIX e não pode. Por quê?
Porque não tem como uma pessoa que não tenha CPF e CNPJ pagar com Pix, o que é uma besteira, deixa o cara pagar, pô, deixa qual o problema, deixa ele criar uma chave Pix também, com outro número aleatório, coisa e tal. O fato do Pix ser parte do governo brasileiro, ser gerido pelo Banco Central, é um problema nesse sentido. Por quê? Porque o interesse do governo, no final das contas, é arrecadar dinheiro, é saber quanto que as pessoas estão gastando para cobrar imposto. Esse é o problema no final das contas. Nos Estados Unidos, eles não têm esse problema. Por quê? Porque o L é uma empresa privada. Então você pode criar uma chave UL nos Estados Unidos sem ter nenhum documento americano. Você pode criar lá uma chave UL, pode pagar coisa lá no L, pode receber dinheiro no L, pode fazer tudo lá nesse sistema americano. Porque eles não estão limitados ao governo. Aqui no Brasil está limitado no governo. É isso daqui que eles estão criticando. Mas, de novo, eles não querem brigar com o Pix ou acabar com o Pix, não é isso. O que eles querem é que o Pix não seja usado para forçar empresas americanas a aceitar a censura do Alexandre de Moraes. Esse é o ponto, né? Então acho importante esclarecer isso daqui, porque pode ter certeza que a esquerda vai usar isso daqui contra o Trump e isso pode ter efeito aqui no Brasil. O brasileiro gosta muito do Pix.